Feliz sábado a todos. Eu sabia que vocês iam responder. Hoje é quinta-feira, tá, irmãos? Só para deixar claro. Não parece sexta-feira à noite? Eu achei que era só eu que estava com essa sensação de sexta-feira à noite. Mas viu, a gente tem que estar atento, viu? Surgirão muitos falsos cristos por aí. Então a gente tem que estar atento com o que a gente está falando, respondendo. Que bom estarmos aqui com os irmãos. Obrigado, Diogo, pelo convite, viu? Minha esposa e eu sabíamos que a gente ia ter bons momentos aqui, mas não imaginávamos que seriam tão bons. E olha que só começou, não é? A gente nunca imaginou que ia encontrar tanta gente querida, tantos amigos aqui, que a gente não vê há algum tempo já. E acho que vão chegar mais alguns no decorrer dos dias. Que bom ver vocês aqui, que bom estarmos juntos, que bom rever amigos e fazer novos amigos. Nós vamos passar aí um final de semana juntos, tratando um pouco a respeito de temas importantes. Obrigado. Para nós, e eu quero dar um spoiler daquilo que nós vamos falar esse fim de semana, pode? Geralmente eu faço isso para poder atrair as pessoas para que venham nos outros cultos. Aqui não teria tanta necessidade, porque vocês estão presos aqui, tá? Vocês vão ter que vir de qualquer jeito. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco e tivesse um gostinho aí de quero mais alguma coisa. E eu queria tratar um pouco a respeito do que a gente vai falar nesse fim de semana. Hoje à noite, como é sobre a vinda de Cristo, né? Hoje vai ser o único momento que eu quero tratar de um tema profético, do tempo do fim. Só hoje. Nos outros dias eu não vou tratar de tema profético nenhum. Sabe por quê? Porque eu tenho percebido que nós, adventistas, nós temos muito conhecimento de profecias do tempo do fim. Temos ou não temos? Mas eu percebo que às vezes a gente tropeça no preparo. A gente tem muito conhecimento, mas às vezes tropeça no preparo. Porque o conhecimento não é suficiente, a gente tem que estar preparado. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre profecias do tempo do fim. Mas nos outros dias eu quero falar sobre preparo. Mas eu quero falar de forma muito, muito prática. Porque eu costumo dizer que a Bíblia, se ela não for entendida no sentido prático do dia a dia, ela não serve para nada. Concorda comigo? É só um livro comum, se a gente não souber aplicar no nosso dia a dia. Então, hoje eu vou falar um pouco a respeito da profecia que eu acredito que é a profecia que o adventista mais teme. Vocês já vão ver daqui a pouquinho. Amanhã de manhã, nós vamos tratar um pouco a respeito de como Satanás tem trabalhado, qual é uma das suas principais ferramentas para impedir o povo de Deus de se preparar para o tempo do fim. Então, amanhã de manhã eu vou falar sobre um dos maiores ladrões do nosso tempo. Porque o tempo é o que determina tudo na nossa vida. Então, qual é esse ladrão do tempo que Satanás usa contra o povo de Deus para impedir que se prepare? Amanhã à noite, sexta-feira à noite, eu quero tratar a respeito de uma profecia que Cristo fez, que diz que surgirão muitos falsos profetas e falsos cristos. Ué, Leandro, você falou que eu não ia falar de profecia? Não, mas eu não vou falar exatamente de profecia. Eu faço uma pergunta para vocês. Jesus alertou contra falsos cristos, falsos cristãos, falsos profetas. Tem muito falso cristão hoje em dia? Sim ou não? Sim. E um deles pode ser quem? Eu. Então amanhã à noite a gente vai ver como é que se identifica um verdadeiro cristão. Eu preciso saber, certo? Eu tenho que saber se eu estou no caminho certo. Então nós vamos ver como se identifica um verdadeiro cristão amanhã à noite. No domingo? Não, sábado. Sábado de manhã, a gente vai falar a respeito de uma coisa muito importante, a gente vai falar sobre dieta. Tem problema falar de dieta? Não? Mas eu quero falar de uma dieta que eu acho que vai até surpreender alguns, o que eu vou dizer, mas eu quero falar a respeito de um alimento e uma bebida que Deus prescreveu para nós termos saúde espiritual. Sem isso, ninguém vai alcançar o céu. Que comida é essa? Carne. Carne. E que bebida é essa? Sangue. A dieta é essa, comer carne e beber sangue. Quem não estiver comendo carne e bebendo sangue, não vai ser salvo. E sábado de manhã eu vou falar sobre essa dieta, ok? Guarda isso aí. Venha de manhã, sábado de manhã, para ninguém sair falando coisa aí que eu nunca disse, tá? Então de manhã vocês vão entender que dieta é essa de comer carne e beber sangue. Que coisa estranha. Mas essa é a dieta dos salvos. Sem isso, não tem salvação para ninguém. Amanhã à noite,
eu vou tratar sobre duas ferramentas muito importantes que Satanás usa para fazer com que a carne que a gente comeu e o sangue que a gente bebeu não tenha efeito nenhum. Nenhum. Então, não é só comer carne e beber sangue. A gente precisa fazer algumas coisas ou deixar de fazer para que faça efeito essa dieta, porque senão não vai fazer. São dois aspectos que eu vou tratar no sábado à noite. O aspecto da visão, o que estamos contemplando, e o aspecto o que estamos ouvindo. Porque dependendo do que estamos contemplando e ouvindo, a dieta da carne e do sangue não funciona. Não faz efeito nenhum. E no domingo de manhã nós vamos encerrar com um assunto, irmãos, bastante delicado, mas eu preciso muito falar desse assunto. Nós vamos falar de uma das ferramentas mais poderosas que o diabo tem usado para destruir o povo de Deus nesses últimos dias. Uma ferramenta, na verdade um hábito, um vício, que está associado fortemente a quadros de depressão, quadros de ansiedade, síndrome do pânico, casos de suicídio. Sabe que assunto é esse? Nós vamos falar sobre o vício em pornografia. Parece estranho a gente tratar desse assunto, né, dentro de um final de semana para falar sobre a volta de Cristo, Mas, irmãos, eu falo com a experiência de alguém que recebe mensagens todos os dias com pedidos de socorro de tudo que você imaginar. E de cada 10 pedidos de socorro que eu recebo, 9 é por causa de vício em pornografia. E eu estou falando de adventistas, de crianças, jovens, adolescentes, adultos, e eu já recebi mensagens até de idosos pedindo socorro. Líderes de igreja, teologandos, todas as classes que você imaginar. Então, nós precisamos falar um pouco a respeito disso. E eu quero falar sobre isso no domingo de manhã. Eu quero não só mostrar o tamanho do problema que nós temos que lidar, e a igreja demorou muito para acordar. Recentemente estivemos numa reunião com a divisão sul-americana para a gente tratar disso, porque está crescendo o consumo de pornografia entre pastores. Estivemos em reuniões, em uniões também da nossa igreja, para a gente poder tratar disso. E vocês vão ver o tamanho desse problema, porque muitas vezes estamos lutando a batalha onde a batalha não está. A pessoa tem o problema X e a gente não percebe que o problema X é resultado de outra coisa que a gente não está enxergando. Então precisamos falar desse assunto. Vocês concordam comigo ou não? Então, domingo de manhã, a gente vai tratar um pouco sobre isso. E aí, se puder ter alguma atividadezinha para as criancinhas pequenininhas, eu digo pequenininhas, tá? Porque 10 anos de idade já tem gente com problema. Até menos do que isso. Então, nós vamos tratar sobre esses temas. Eu quero ser muito prático, eu quero tratar um pouco sobre estilo de vida nesse final de semana. Porque, eu repito, sobre profecia a gente está craque. A gente sabe tudo como adventista sobre profecia. Mas a pergunta que eu faço para cada um meditar, mas como é que está o nosso preparo para elas? E hoje eu quero então convidar os irmãos a abrirem a Bíblia. Nós vamos tratar sobre uma profecia muito importante, que nos aponta a proximidade da volta de Cristo, o livro de Romanos, no capítulo 13. Romanos, capítulo 13. O bom daqui é que não tem um relógio lá no fundo, então eu estou livre de qualquer responsabilidade. Se bem que eu tenho um aqui no meu pulso. Romanos capítulo 13, nós vamos ler os versos 11 e 12, mas antes de lermos eu vou convidar os irmãos a curvarem a fronte mais uma vez, para nós pedirmos que o Espírito Santo nos auxilie no estudo dessa noite. Vamos orar? Querido bom Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui em paz e em segurança. Nos trouxe a esse aprazível lugar, no meio da natureza, onde podemos contemplar as Tuas obras de forma mais próxima e principalmente onde podemos passar mais tempo com os nossos irmãos. Temos vivido, Senhor, numa sociedade muito corrida e esses momentos juntos aqui são muito preciosos para nós. E nós te agradecemos por isso, que sejam momentos abençoados por Ti e que Teu Espírito se manifeste durante todos os dias neste local, a começar neste momento, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 13, versos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim: E isso digo conhecendo o tempo, que já é hora de fazer o quê? Despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Verso 12. A noite é passada e o dia é chegado.
Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Por que Paulo, aqui nesse texto, ele viu a necessidade de despertamento? Ele responde no próprio texto. Ele diz, antes de dizer, precisamos despertar. Ele diz assim, eu digo isso para vocês, que a gente precisa despertar, conhecendo o quê? O tempo. Por que Paulo identificou a urgência de despertar? Porque ele conhecia o tempo. Vocês concordam comigo que quando nós não conhecemos o tempo, nós não sentimos a urgência do tempo? Então, para que sintamos essa urgência, nós precisamos conhecer o tempo. E eu pergunto, você e eu conhecemos o tempo que estamos vivendo? Conhecemos a urgência e a solenidade do tempo em que estamos vivendo? Sabemos observar os acontecimentos ao nosso redor e olhar para eles sob o contexto do grande conflito? Por exemplo, as últimas notícias que todo mundo está falando hoje, a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Sabemos enxergar isso dentro de um contexto do grande conflito? O que isso aponta para o tempo do fim? Olha que interessante, Jesus advertiu os seus discípulos várias vezes em relação a isso, quando ele disse assim, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Qual a ordem que Cristo dá várias vezes? Não foi só uma, várias. Vigia, vigia. E quando você ouve a palavra vigia, você lembra de que figura? De que personagem? De que pessoa? Um vigia. Um guarda, certo? O que o guarda noturno, principalmente, não pode fazer? Dormir. Por que ele não pode dormir? Porque se ele dormir, duas coisas acontecem. Primeiro, ele fica desatento, ele fica alheio ao que está acontecendo ao redor. Segunda coisa, se ele dormir, o tempo passa de que forma? E ele nem percebe o tempo passando, certo? Eu trabalhei um tempo numa empresa em São Paulo e nós fazíamos gestão de condomínios comerciais. Então, quando você olha para aqueles prédios na Avenida Paulista e tal, sempre tem um escritóriozinho lá no subsolo, geralmente, de uma empresa que administra o prédio. Recepção, manutenção, segurança, todas essas coisas. Eu trabalhei alguns anos numa empresa assim, em alguns prédios, nós tínhamos um ponto eletrônico de passagem digital, sabe? Localizado no saguão principal dos prédios. A cada 15 minutos, o vigilante noturno tinha que botar digital ali. A cada 15 minutos. Por que a gente fazia isso? Para manter, ele podia até dormir 14 minutos. Mas a cada 15 minutos, se não soasse ali, a gente não recebesse o sinal lá, a gente passava o rádio imediatamente. O que está acontecendo? Onde é que você está? Você está dormindo? Entenderam a razão? Já? Exatamente. Exatamente. Um para acordar e outro para dormir 14 minutos. E se revezavam, né? Era o máximo que podiam fazer. Mas eles tinham que estar ali de prontidão. O vigia não pode dormir. Olha só que interessante isso daqui. Eu não sei se isso acontece comigo. Você vai dormir uma noite muito cansado e você põe o tal do despertador lá, não é? E aí, quando você pega no sono, o que acontece? Ele desperta. É só comigo que acontece isso? E você acorda e diz assim, mas peraí, eu acabei de dormir. É assim ou não é? Eu acabei de pegar no sono, o miserável já está despertando. O que aconteceu? Quando nós dormimos, a gente perde a noção do tempo. Por isso Paulo disse, olha, já é hora de despertar. Eu digo isso conhecendo o tempo. O apóstolo Paulo não estava dormindo. Agora, ele disse assim, a nossa salvação está mais perto de nós hoje do que quando a princípio cremos. Ele escreveu isso há 2000 anos atrás. Que a salvação estava mais perto. E hoje? 2000 anos depois, quão perto está a nossa salvação? Irmãos, olha como a gente é. Quando é que um motorista sente a maior necessidade e urgência de colocar gasolina? Quando está na reserva. Ou quando já passou um bom tempo da reserva. Quando é, por exemplo, que um estudante sente a maior necessidade e urgência de estudar para uma prova? Na véspera, geralmente. Ou no dia, não é? E se ele pedir ao professor, adia a prova e o professor adiar, ele vai estudar na véspera de novo. É assim ou não é? Eu já fui estudante, já passei por sala de aula também. Quando é, por exemplo, que uma pessoa enferma sente a maior necessidade e urgência de finalmente buscar um médico? Quando ela percebe a morte se aproximando.
quando o caso dela é grave. Você já percebeu uma coisa? A gente só sente extrema necessidade de algo quando estamos à beira do colapso. E parece que na vida espiritual é do mesmo jeito. Veja uma coisa, surgiu uma pandemia aí em 2020. Irmãos, eu recebi um monte de mensagens. Irmão Leandro, como é que a gente faz a transição da cidade para o campo? Irmão Leandro, onde vocês moram, tem algum sítiozinho assim para vender ou para alugar? Irmão Leandro, a gente está... E depois a pandemia foi esfriando e eu entrava em contato com algumas dessas pessoas. Ei, irmão, como é que está o planejamento? Ah, a gente vai esperar um pouquinho mais. Parece que a gente só acorda quando vem o problema. Agora, o problema disso é que isso nos levará um dia a acordar tarde demais. Tem muita gente focado em profecias, em acontecimentos. A gente tem que estar atento aos acontecimentos, mas o nosso foco tem que estar no nosso preparo. Porque é possível que uma pessoa profundamente conhecedora de profecias acabe sendo pego de surpresa pelas profecias. Porque sabia tudo, mas não estava pronto, não estava preparado. Se eu dissesse para você hoje que você só tem 1 mês de vida, ou melhor dizendo, você foi no médico e foi exatamente o que ele disse. Eu pergunto, a sua vida seria diferente nesses 30 dias? Você leria mais a Bíblia? Iria orar mais? Acertar as coisas? Você iria a todos os cultos da igreja? Perceba uma coisa, isso é um problema geral de todos nós. A gente faria tudo isso se fosse nosso último mês de vida. A minha pergunta é, por que a gente não faz agora? Por que a gente não faz? Porque nós temos a tendência de buscar o preparo só quando aparece o problema. Mas isso é ingenuidade, porque nenhum soldado se prepara quando a guerra chega. Quando a guerra chega, o soldado está o quê? Preparado. O treino é antes da guerra chegar. Concorda comigo ou não? Então, por que nós somos assim? Só temos o senso da urgência quando a gente está em cima do problema. Quando a crise está diante de nós. E Paulo está dizendo, olha, o tempo está acabando. Está na hora da gente despertar. Preste atenção numa coisa. Se nós não conhecemos o tempo, precisamos ter pressa? Não, a gente não sabe o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Para que ter pressa? Olha que interessante esse texto aqui escrito pelo apóstolo Paulo. Preste atenção nisso. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Estranho esse texto, você não acha? Está gravando? Eu posso me movimentar à vontade? Ou não está gravando? Mas pode? Dá para me movimentar? Tem um ângulo ali? Tá bom. Não vou movimentar tanto não, tá bom, amor? Fique tranquilo. Olha que texto estranho. Paulo diz que o dia do Senhor viria como o quê? Como um ladrão de noite. Quem aqui já foi roubado assim, que entraram na sua casa, invadiram a sua casa? Alguém? Um irmão aqui? 3 pessoas? 4? Que bom, poucas pessoas. 5? Então vocês vão saber responder essas perguntas. O ladrão mandou um WhatsApp antes? Falou, tô indo. Não mandou? Mas só que tem uma coisa. Cristo dá sinais da sua proximidade. Quando isso acontecer, vocês saibam que eu estou me aproximando. O ladrão faz isso? Não. Como Paulo diz que o dia do Senhor vai vir como ladrão? Se Cristo avisa, ele dá sinais. Ele não nos deu o tempo exato, a data, mas ele nos mostra a proximidade. Acontece que Paulo não está falando da volta de Jesus. Ele está falando do dia do Senhor. E quando você vai à Bíblia, nos profetas menores lá, eles falam muito do dia do Senhor. Alguns falam do dia do Senhor como um dia terrível. O dia do Senhor não é a volta de Jesus. O dia do Senhor é o dia do acerto de contas. Porque Cristo, quando vier, não virá para salvar ninguém. Ele só vem para buscar os que foram salvos. Sim ou não? Então esse dia é o fim do tempo da graça, que vai pegar todo mundo de surpresa, porque ninguém saberá quando é, nem salvos nem perdidos, mas para os perdidos virá como um ladrão. E por que para os salvos não? Porque os salvos, ainda que não saibam o dia, eles estão o quê? Preparados. Para eles tanto faz o dia. Eles estão preparados
todos os dias. E Paulo continua dizendo assim, ó, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O que o mundo está buscando, então, é o quê? Paz. E quando eles acharem que estão encontrando a paz, aí virá o problema. Mas de que forma eles estão buscando a paz? Nós vamos ver hoje. Olha o que mais. Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Espera aí. Como as grávidas? Uma mulher grávida, ela é pega de surpresa? Com a proximidade da vinda do filho? Não. Mas tem uma coisa que pega a grávida de surpresa, e é disso que Paulo está falando. O que pega uma grávida e o marido de surpresa? As contrações. É verdade ou não é? As contrações vêm de surpresa. O momento exato do nascimento do filho vem de surpresa. Alguns maridos já deixam ali uma malinha prontinha ali, né? Porque a qualquer momento isso pode acontecer. É disso que Paulo está falando. Como as dores de parto virá de forma repentina. Vós, irmãos, porém, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O que precisamos, então? Vigiar. E no processo de vigiar, é importante que a gente estude as profecias do tempo do fim? Sim ou não? Claro que é importante. Veja, à medida que nos aproximamos do fim da história deste mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem que tipo de estudo? Nosso estudo especial. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto perante o povo. Ninguém julgue estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Por que a irmã White fala que a gente tem que fazer um esforço para manter esse assunto diante do povo? Ela diz não só diante das pessoas do mundo, mas diante das nossas próprias igrejas. Sabe por quê? Quando alguém fala sobre o tempo do fim, a proximidade do tempo, o que acontece com a igreja? Desperta. E aí depois ninguém mais fala sobre isso. O que vai acontecendo com a igreja? Vai esfriando, vai esfriando. Aí alguém fala, a igreja desperta. Vai esfriando. Então o irmão White diz, mantenha esse assunto diante do povo. Porque qualquer um de nós pode ser apanhado de surpresa. E qual o problema disso? É que acham-se diante de nós provações com que nunca sonhamos na vida. A irmã White diz que muitas vezes a gente exagera as nossas provações. A gente reclama que está sendo muito provado e nem está tanto. Mas ela diz, quando consideramos esse tempo final que vamos enfrentar, por mais que você pinte um quadro terrível daquele momento, ela diz, ainda é muito pior do que qualquer mente humana possa conceder. Porque a Bíblia diz que é um tempo qual ninguém nunca passou por isso. Você conhece a história da Idade Média? Dos reformadores, dos valdenses, aquele povo perseguido, torturado e morto? Vamos enfrentar um tempo que eles não conheceram. E eu pergunto, como é que está o nosso preparo para esse tempo? Como é que está o nosso preparo? Como é que está a nossa vida para um tempo de provações com que nunca sonhamos? Eu costumo fazer uma matemática simples. Se vamos enfrentar um tempo qual nunca houve, que tipo de preparo vai ser necessário? Qual nunca houve. Eu posso dizer uma coisa para os irmãos? Não é para colocar mais peso nos nossos ombros, não, mas é para a gente acordar e não se contentar com um cristianismo superficial. A irmã White diz que a gente não deve esperar ser como os nossos pais. Ela diz que não devemos esperar ser como esses heróis da fé, da Bíblia, sabe? Daniel, Estevão, etc. Não. Ela diz que eles não tiveram a luz que nós temos. Significa que Deus espera o que de nós em relação a eles? Que sejamos melhores. Enquanto isso, nós estamos, eu queria tanto ser como Daniel, e é exatamente o que Deus está esperando. Aliás, Ele espera que sejamos melhores, porque temos muito mais luz do que Daniel teve. Daniel escreveu profecias que ele não entendeu. Não entendeu. Que era só para o tempo do fim. Então, que tipo de preparo vai exigir de nós hoje? Isso não é para assustar ninguém. É só para a gente acordar a urgência do tempo que estamos vivendo. Bom, quando a gente fala de profecia, qual é a profecia do fim que a adventista do sétimo dia mais teme? Quando acontecer isso, é o momento que eu vou colocar minha vida em dia com Deus, vou me preparar e vou me tornar o cristão. Vocês sabem, né?
É o que vocês mais temem também? Pois eu temo. Sabe por quê, irmãos? Eu acho que eu nunca vou me sentir pronto para o que vai acontecer. A irmã White diz que a coragem dos mártires vai ser dada para a gente, só quando for necessário. Hoje não temos essa coragem. Um dia eu ouvi um rapaz dizendo assim, eu quero muito que aconteça logo, eu não quero passar pela morte não, eu quero estar entre 144 mil, eu quero viver esse tempo de angústia, essa coisa toda, eu vou enfrentar esse negócio, eu estou doido para enfrentar esse negócio. Eu falei com ele assim, olha, eu não estou tão animado quanto você não. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Existem pessoas que estão preparadas para esse momento, elas estão preparadas. Mas existem pessoas que acham que estão, porque não fazem ideia do que vem por aí. Então nós precisamos temer, não ter medo. Entende a diferença? Temer é aquele respeito, digamos assim, para o que vai acontecer e a necessidade de buscar o poder em Deus. Mas não precisamos ter medo, porque o Senhor será por nós, mas não será por todos. Será apenas por aqueles que se prepararam para esse momento. Eu estou falando no contexto de pessoas que receberam todo o conhecimento e a luz que nós temos. Então a lei dominical é o que o adventista mais teme. Sabe por quê? Porque para muitos a lei dominical é o start que começa a crise final. Não é exatamente o start. O start já foi dado há muito tempo e eu vou mostrar para vocês hoje. A lei dominical é um agravo, é um agravante para nós. Agora eu pergunto, quanto tempo falta para essa lei dominical aparecer? Alguém sabe? A gente não sabe o tempo, a gente não sabe a data, mas podemos calcular a proximidade do tempo? Podemos, porque as profecias não se cumprem da noite para o dia. Há uma construção, blocos são colocados um a um e vai construindo todo o cenário. Recentemente, não tão recentemente, o Dr. Rodrigo Silva disse assim, olha, olhando o cenário hoje, o cenário está pronto para uma lei dominical em 2 anos. Aí o pessoal saiu falando o quê? Rodrigo Silva marcou data, falou que o decreto dominical vem em 2 anos. Gente, ele não falou nada disso. Ele disse que o cenário como está hoje está pronto para vir em 2 anos. E eu concordo plenamente com ele. E eu vou mostrar um pouco para vocês hoje. O cenário está pronto. Agora, qual que é o problema de uma lei dominical? Esse negócio de sábado, guarda-sábado, isso não é teimosia de adventista? Sim ou não? Não? É ou não é? Claro que é. O negócio de guardar sábado é teimosia de adventista. Porque a gente teima em fazer o quê? A vontade de Deus. É teimosia adventista, não é? A gente teima em fazer a vontade de Deus. Agora, uma coisa interessante nisso, há um propósito para o sábado? Para pararmos uma vez por semana? Sim ou não? Claro. Só que a Bíblia diz que o sábado ele foi posteriormente substituído pelo domingo em honra da ressurreição de Cristo. Certo ou errado? Errado? Quem foi que disse isso? Se eu disser que a lei de Deus foi alterada pelo poder humano, pelo poder papal, ninguém acredita em mim, porque eu sou adventista, vai falar intriga da oposição. Então, para que fique claro para todas as pessoas que essa alteração do sábado para o domingo não é bíblica, quem que tem que falar para vocês hoje? Vamos perguntar para o poder romano? É justo ou não é? Estamos sendo justos com eles? Sim ou não? Então vamos perguntar para eles a respeito disso. Olha só, primeiro ponto. Esse aqui é o cardeal James Gibbons, já é falecido. Alguém entende a hierarquia da Igreja Católica para entender qual é a autoridade de um cardeal? Olha só como é que funciona ali. Eles têm os diáconos, aqui embaixo da torre, acima deles os bispos, acima dos bispos os arcebispos, acima dos arcebispos os cardeais, e acima deles só o Papa. Então pergunto, um cardeal tem autoridade ou não tem na Igreja Católica? Tem. James Gibbons escreveu um livro intitulado A Fé dos Nossos Pais, e nesse livro ele declara o seguinte: você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, um dia que nós nunca santificamos. Quem está dizendo isso? Um cardeal romano. Olha outro exemplo. Dr. José
Emílio José Salim, ele foi o fundador da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Olha o que ele declarou a respeito disso. Se nos ativermos somente às Escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é qual? O sábado. Mas foi abolido e no Novo Testamento é o domingo. É isso que ele está dizendo? Não, é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. É intriga de adventista? Não. O domingo não é bíblico como dia de observância. Ele diz mais: se os protestantes se fiam, se apegam só nas Escrituras, então tem que guardar o quê? Deixa eu dizer uma coisa importante. O protestante, o evangélico que defende a santificação do domingo, ele é um excelente católico e não percebe isso. Porque a própria Igreja Católica reconhece que a mudança não está na Bíblia. Inclusive tem um documento católico que eu não trouxe para vocês, em que eles declaram que é desonesto argumentar a mudança do sábado para o domingo pela Bíblia. É desonestidade, eles falam. Que isso não existe na Bíblia. Ele diz mais: se quiserem celebrar o domingo é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa mudança. Olha que interessante esse outro documento católico. Aqueles que seguem a Bíblia como seu guia, os israelitas e os adventistas do sétimo dia, têm peso de evidência exclusiva do seu lado. Enquanto o protestante bíblico não tem uma palavra de autodefesa para substituir o sábado pelo domingo. E eles falam mais sobre nós. Olha só. Os protestantes que afirmam ser a Bíblia o seu único guia de fé não têm fundamento para a observância do domingo. Nessa questão, os adventistas do sétimo dia são os únicos protestantes coerentes. Amém? O que eles estão dizendo basicamente é o seguinte: os protestantes dizem que a Bíblia é sua regra de fé e prática, mas querem a guarda do domingo. Os adventistas dizem que a Bíblia é sua regra de fé e prática e santificam o sábado. Então eles dizem, eles são coerentes. Os outros não. Porque a mudança do sábado para o domingo não existe em lugar nenhum da Bíblia. O último. Esse documento católico de 1995, aqui onde está marcadinho, está escrito assim, ó: as pessoas que pensam que as Escrituras deveriam ser a única autoridade, deveriam logicamente se tornar adventistas do sétimo dia e santificar o sábado. James Gibbons, no seu livro A Fé dos Nossos Pais, ele diz mais uma coisa. Por que a Igreja Católica não tem nenhum receio de falar isso? Ele diz no seu livro que a Bíblia não é suficiente e não contém todas as verdades que o cristão deve crer. O padre Paulo Ricardo, numa entrevista que ele deu à TV Canção Nova, ele disse que ele não quer saber de entrar nessa mentalidade protestante que diz que a Bíblia é que sustenta tudo. Ele diz, não é a Bíblia que sustenta tudo, é a igreja. A Bíblia é uma parte da igreja, mas é a igreja que sustenta todas as coisas. Por isso eles não têm receio de dizer, você quer seguir a Bíblia, amigo? Siga a Bíblia. Mas se você for seguir a Bíblia, você tem que virar adventista e guardar o sábado. Quem está dizendo isso? Sou eu? Não, eles mesmos estão dizendo. Então, esse conselho podem seguir à vontade, tá? Mas quando a gente fala de uma lei dominical, eu pergunto, por que uma lei dominical? Preste atenção nisso. Vocês concordam comigo que a violência, a imoralidade, a corrupção está aumentando? Famílias desestruturadas, que é a base da sociedade. Então, o que está acontecendo? Por que o mundo está se transformando nesse caos? Porque as pessoas esqueceram de quem? De quem? De Deus. Então nós precisamos escolher um tempo para que possamos parar um pouco, para as famílias se reunirem, se reestruturarem, para as fábricas pararem de poluir o ambiente, pelo menos um pouco, para que a gente possa se lembrar de Deus, para que as pessoas voltem a frequentar as igrejas. Precisamos dar essa freada. Olha uma coisa interessante, durante a pandemia, lá na Itália, sabe os canais de Veneza ali? Sempre poluídos por causa da ação humana. Durante a pandemia, por causa daquelas quarentenas, os canais de Veneza ficaram cristalinos e foram vistos animais marinhos ali, que não acontecia há anos. Vocês observaram fotos da cidade de São Paulo, comparado antes da pandemia e depois do período de quarentena. A cidade de São Paulo estava limpa, o ar limpo, o céu azul como nunca tinha se visto antes. Ou seja, essa parada fez bem para a humanidade, sim ou não? Fez bem para o meio ambiente? As famílias começaram a se ficar mais juntas.
Quarentena, ninguém ia para o trabalho. Tudo bem que para uns não foi muito bom, né? Parece que muitos divórcios aumentaram porque as pessoas não estavam acostumadas a conviver na mesma casa. Então, em geral, foi bom. Por que a gente não poderia, então, estipular isso como uma regra? Um dia da semana, a humanidade para. Eu pergunto, é uma boa ideia ou não é? Sim, mas isso já foi estabelecido lá na criação. Mas é o dia de sábado que vai ser instituído como dia para todo mundo parar? Não, será um falso sábado. E quando esse momento chegar, de que lado nós estaremos? Interessante que foi publicado nesse periódico aqui em 2020, ali logo no início da pandemia. Olha só, a hierarquia de direitos. E o direito à vida e à saúde pública pertence a todos e está acima do quê? Do direito da liberdade religiosa. Ou do direito à liberdade religiosa. Vocês percebem a sutileza dessa frase, sim ou não? Então, é acima da liberdade religiosa. O bem comum está acima da liberdade de consciência e da liberdade religiosa. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Uma campanha em prol de uma lei dominical exigindo que todos parem por lei todos os domingos. Quem vai encabeçar essa campanha? Quem? Tem muita gente quando fala de lei dominical, olha para onde? O Vaticano. Tem gente que olha para os Estados Unidos, lá para o Congresso americano. Eu pergunto a vocês, qual é a instituição mais adequada para levar as pessoas a se lembrarem de Deus? Qual é? A instituição? A igreja? Então eu pergunto de novo. Qual a instituição que vai encabeçar este movimento em prol de uma lei dominical? As igrejas. Ah, mas e o Papa Francisco? O que ele está fazendo? Só juntando. Porque para que isso aconteça, as igrejas têm que estar como? Mais unidas possível. Só juntando. Ah, mas e o presidente americano? Qual é o papel dele nessa lei dominical? Pegar uma caneta e assinar. Só. Quem vai encabeçar isso? As igrejas. Querem ver? Olha só que interessante. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoiem as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Nós encontramos essa profecia em Apocalipse capítulo 13, está ali, todos nós conhecemos. Então veja que interessante essa citação aqui. Quando essas principais igrejas se unem, qual é o próximo passo? Pressionar o governo em prol de uma lei dominical. Então, muitas pessoas acreditam que o governo vai pressionar as pessoas, quando na verdade são as pessoas que irão pressionar o governo. Qual é o primeiro passo? As igrejas precisam se unir. O próximo passo? Influenciar, pressionar o governo em prol de uma lei dominical. Não, então peraí. Então tem um detalhe aqui. Aliás, mais um texto. Olha só. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia, os legisladores hão de ceder ao desejo de quem? Do povo. Então, peraí, tem gente que fala assim, não, mas até o governo convencer o povo de que essa lei é importante, e etc., até isso acontecer, eu tenho tempo para me preparar. Não, 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 o governo não vai convencer ninguém. É o governo que será convencido. O povo que vai pedir. Por quê? Como eu acabei de dizer, moralidade, violência, o clima, etc., a gente precisa parar, a gente precisa rever isso daqui. E vão fazer essa pressão contra o governo. Para que o governo, então, estabeleça uma lei exigindo que todos parem um momento, uma vez por semana. Tá bom. Então, se as igrejas vão se unir para encabeçar isso, então eu posso esperar quando acontecer a união das igrejas, aí tudo bem, eu começo a me preparar para a volta de Jesus. Ecumenismo, união de igrejas, é profecia? Sim ou não? Não. Ecumenismo, união de igrejas, é história. Isso já aconteceu. Entende o que eu quis dizer? Já foi profecia. Agora é história. Porque isso já aconteceu. Já estamos indo para o próximo passo.
Mas como assim, Leandro? Isso já aconteceu? Olha isso aqui que interessante. A irmã White não fala de todas as igrejas, ela fala das principais se unindo. As 3 maiores religiões cristãs do mundo são essas aqui: católicos, ortodoxos e anglicanos. Os adventistas estão lá em 5º lugar, mais ou menos. Pergunto a vocês: se essas são as 3 maiores religiões cristãs do planeta, seria interessante se pudéssemos unir as 3 para facilitar introduzir uma ideia ou mesmo uma lei na sociedade? Sim ou não? Porque se você tem as 3 maiores religiões cristãs do mundo juntas por um propósito, o que acontece com as menores? Vai atrás. Ou serão pressionadas, certo? E aí eu pergunto a vocês: essas 3 maiores religiões cristãs do mundo irão se unir um dia? Ah, vocês aprendem rápido, né? Isso aqui já não é profecia. Isso já é história. Há mais de 5 anos. Olha só. Isso aqui aconteceu em 2014. Já faz 10 anos que o Papa Francisco e o Patriarca Mundial da Igreja Ortodoxa sentaram numa mesa e declararam um projeto de reunificação das igrejas. Quanto tempo faz isso? 10 anos. Por isso eu falo, união de igrejas não é profecia, é história. E a maioria de nós nem sabia disso e acabou de ser pego de surpresa. Vocês entendem o perigo da gente ser pego de surpresa em breve por um acontecimento que dirá que a gente não tem mais chance? Por isso temos que estar como? Atentos. Olha o outro. Isso aqui aconteceu em 2016. O Papa Francisco e Justin Welby, que é o líder mundial dos anglicanos, se assentaram e assinaram uma declaração de unificação. 2016. Olha o outro. Ah, isso aqui é interessante. A minha esposa e eu vivemos num município muito luterano. Dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante de Lutero, é feriado para nós lá. Lá você vê igreja luterana em tudo quanto é canto. A gente mora na zona rural e tem uma igreja enorme luterana na frente da nossa casa. Eles são fortemente luteranos lá. Mas é interessante que, se você for olhar a liturgia, não tem muita diferença com a liturgia católica. A diferença é que não tem imagens. O resto é muito parecido. Só que aconteceu uma coisa em 2016 também. Luteranos americanos aprovam um documento reconhecendo acordo com a Igreja Católica. Desde 2016, os luteranos dos Estados Unidos assinaram um acordo com a Igreja Católica declarando: nós somos todos católicos de novo. E muitos de nós estão esperando a união das igrejas lá para frente. Isso já aconteceu há muito tempo atrás. Já estamos indo para o próximo passo. Ah, Leandro, mas são só os luteranos americanos. Não. No mesmo ano, 2016... o Papa Francisco e o líder mundial dos luteranos assentaram-se e assinaram um projeto de reunificação. Interessante que no dia 31 de outubro de 2017, a Igreja Luterana completou 500 anos. E eles fizeram, de 2016 a 2017, 12 meses de festividades em comemoração aos 500 anos da reforma iniciada ali por Lutero. Irmãos, sabe quem foi o convidado de honra para os festejos? O Papa Francisco. Sabe quantas vezes isso aconteceu na história? Nunca. Foi a primeira vez. E eu fico me perguntando o que Lutero faria se estivesse vivo. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. A tocha que Lutero carregou, aliás, um homem de Deus, com falhas, mas um homem de Deus, a tocha que ele carregou está na mão de quem hoje? Irmãos, estamos vivendo uma crise de identidade hoje. Vocês perceberam que nos últimos meses estão chovendo vídeos falando que a Igreja Adventista é seita? Direto, nunca vi isso acontecer, um atrás do outro. E nós não podemos entrar nesse negócio com medo de chamar a gente de seita. Não, veja bem, porque... Não, vocês são seita por causa de Ellen White, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim... Não, mas assim, Ellen White é só uma tal... A gente começa a ficar tão amedrontado, ter tanto medo das pessoas chamarem a gente de seita, que a gente começa a negar os nossos princípios. Enquanto pessoas no passado iam para uma fogueira morrer pela verdade, nós hoje estamos tentando negociar princípios para a gente não parecer seita. Vão chamar a gente de seita do mesmo jeito. Chamaram essas pessoas, Lutero, Calvino, John Wesley... Todos eles foram chamados de seita também. A história só se repete.
E eu não sei porque a gente tem um medo de que chame a gente de seita, que a gente não seja simpático para todo mundo. O que é isso? A gente tem que manter os nossos princípios, nos mantermos firmes na verdade que nós temos. Ah, então me prova que a Ellen White era uma profetisa verdadeira. Eu não tenho que provar nada. Nada. Deus não me chamou para provar nada. Leia os livros, aplique na sua vida e veja se tem prejuízo. Eu não tenho que provar nada. Essa é uma verdade que Deus nos deu, como muitas outras que a gente está tentando. Veja bem, é assim, não é bem assim, entendeu? É bem assim, sim. A tocha está na nossa mão hoje. Então o Papa foi convidado para os festejos do quê? Da reforma protestante. Que sentido faz isso? E ele participou com muito gosto. E então a Igreja Luterana e a Igreja Católica assinaram um projeto de reunificação. Agora, eu sou muito curioso. E eu vi essa foto aqui do Papa Francisco e o líder mundial dos luteranos assinando esse papel. O que vocês acham que foi a minha curiosidade? O que está escrito nesse papel que eles estão assinando? Irmãos, esse papel está disponível no site oficial do Vaticano. E eu fiz o download. E eu dei uma lida no documento. E eu quero mostrar para vocês só um trechinho, pode? Só um trechinho. Olha só. Está escrito ali. Só essa parte grifada. Reconhecemos a nossa responsabilidade pastoral comum de dar resposta à sede e fome espirituais que o nosso povo tem de ser um só em Cristo. Preste atenção nessa frase. Desejamos ardentemente que esta ferida no corpo de Cristo seja curada. Está escrito ali no documento que eles assinaram. Desejamos que a ferida seja curada. E se essa frase não diz nada para você, está precisando estudar a Bíblia, irmão. Está precisando estudar a Bíblia. É uma frase altamente significativa. E diz, esse é o objetivo dos nossos esforços ecumênicos que desejamos levar por diante, inclusive renovando o nosso empenho no diálogo teológico. Isso aqui aconteceu, irmãos, em 2016, já fazem 8 anos. E muita gente está esperando a união das igrejas. Seja sincero, você foi pego de surpresa? Entende o que Paulo está dizendo? A gente pode ser pego de surpresa a qualquer momento. Então precisamos estar atentos. É claro, tem pessoas que não sabiam de nada disso aqui e não tem problema nenhum, porque elas estão o quê? Elas estão preparadas para o que vier. Tem muita gente que estará no céu e nunca guardou um sábado nessa terra, sim ou não? Porque não tiveram oportunidade de ouvir essa verdade, não tiveram oportunidade. Mas quem teve e rejeitou, será julgado por isso. Então nós temos que estar atentos, temos que buscar, temos que estudar, temos que, acima de tudo, nos preparar. E é o que eu vou falar durante esse final de semana. Profecia é só isso aqui. Não vai ter mais nada disso durante essa semana. Quero falar de preparo. Agora, por que é tão sério para nós isso? Porque muitos adventistas estão colocando o marco da sua preparação no decreto dominical. Quando vier o decreto, aí sim eu vejo que a coisa vai ficar feia e eu vou colocar minha vida em dia com Deus. Vai dar tempo? Irmãos, o tempo que vamos enfrentar requer um preparo intenso, certo? Isso demanda tempo? Sim. E tem gente que acha que vai estar preparada em uma semana. Qual é o perigo de colocarmos o marco no decreto dominical? É esse aqui. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será o quê? Decidido o seu destino eterno. Deixa eu dizer uma coisa importante para você e para mim, que somos adventistas do sétimo dia, conhecemos a verdade, temos a verdade nas nossas mãos há muito tempo. Lei dominical para nós acabou, é o fim. Porque lei dominical para nós não é o tempo de começar a se preparar, é o tempo de decidir. Daniel foi depois, mas os companheiros de Daniel diante da estátua de ouro, o rei Nabucodonosor disse assim, olha, vocês vão para casa, tá? Eu vou dar 1 mês para vocês orarem, jejuarem, aí é o seu Deus, conversem entre si, depois vocês voltam e decidem se vão ajoelhar ou não. Foi assim? Não. E a lei dominical tem um paralelo direto, profético, com a estátua de ouro de Nabucodonosor. Quando a lei dominical chegar, você e eu, adventistas, temos que estar prontos. Se não estivermos, é o fim da linha. Acabou. Tempo de graça encerrado. Porque agora, a partir daí, é oportunidade para quem? Para os que não conheceram a verdade.
Para quem conheceu, é hora de tomar a decisão. Por isso, o tempo de preparo é quando? É agora. Não coloque o marco da sua preparação em eventos, porque o tempo de preparo é hoje, como dizia Guilherme Miller, hoje, até que ele venha. A lei dominical decide o nosso destino. Agora, eu tenho que dizer uma coisa importante para vocês. Vocês conhecem esse cidadão aqui? Quem é ele? Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. É de lá que estamos esperando vir uma lei? Sim ou não? Sim. E se eu disser para vocês que essa semana Joe Biden declarou que ele pretende promulgar uma lei de parada obrigatória semanal até o final desse ano? Estamos em junho praticamente. Seja sincero. Dá tempo de se preparar até dezembro? Dá, irmãos? Pessoas que tiveram tanto conhecimento, tantas oportunidades. Dá tempo, quem não se preparou, de se preparar até dezembro? Para enfrentar a pior crise da humanidade? Dá tempo? Significa o que então? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu perguntei, e se eu dissesse que Joe Biden falou isso? Joe Biden não falou nada disso. Por isso eu disse, e se eu dissesse? Mas por que eu fiz essa dinâmica? Porque o sentimento que foi ao seu coração nesse momento, com a possibilidade de saber que estava perdido, um dia vai ser real. Se a gente não, porque eu digo e repito, irmãos, 6, 7 meses de preparo não vai dar certo. Para nós, E se o seu coração quase parou com a possibilidade da lei dominical sair esse ano e você não está pronto para isso e não ter tempo mais, então louvado seja o Senhor, porque nessa noite Ele deu para você e para mim mais uma chance. Porque um dia isso vai ser real. Um dia chegará uma notícia que vai dizer para mim e para você, tarde demais. Passou a cega, findou o verão e eu não estou salvo. Irmãos, isso é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. Estávamos conversando na mesa ali no jantar. Tudo isso que temos aprendido sobre o céu, sobre Cristo, passou pela cabeça de vocês a possibilidade de você nunca conhecer essas coisas? Conhecer apenas o fogo eterno? Nessa noite Deus nos deu mais uma chance. Joe Biden não disse isso, mas um dia isso será real. Um dia virá a notícia trágica. É tarde demais se você não se preparou. Por isso louvemos o Senhor, porque a porta da graça ainda está aberta. Ainda dá tempo. Por que temos tanta dificuldade de viver hoje, como viveríamos se estivéssemos diante da crise? Por que nós temos essa dificuldade? O problema é que a porta da graça pode se fechar para mim hoje. Sim ou não? Sim. Se eu deitar ali, dormir, ter um infarto na madrugada e vier a falecer, a porta da graça se fechou, meu destino está selado, não tem purgatório. Acabou. Então temos que estar preparados todos os dias. Vocês compreendem por que Deus permite catástrofes no meio do seu povo? Porque Deus permite calamidades? É por misericórdia. Porque parece que o seu povo só acorda quando? No meio da catástrofe. O povo de Israel estava lá tranquilo, esquecia de Deus, Deus permitia que eles fossem escravizados por nações pagãs. E o que aconteceu com o povo lá no meio das nações? Começava a clamar por Deus. Às vezes nem isso, né? Às vezes se misturava com as nações e Deus libertava e muitos, não, a gente nem quer ser liberto, tá bom aqui. Mas Deus permite a provação para nos acordar, para nos despertar, porque parece que a gente só acorda dessa forma. E louvado seja o Senhor se a aprovação tem esse propósito, porque é Deus querendo nos salvar. Mas, irmãos, isso não seria necessário se nós permanecêssemos sempre despertos, sempre atentos, sempre buscando ao Senhor. E nesse fim de semana eu quero mostrar algumas coisas que, mesmo buscando ao Senhor com diligência, estão anulando a operação do Espírito Santo e a gente não está percebendo.
algumas coisas do nosso dia a dia. Cada acontecimento é um aviso de Deus convidando sua igreja a despertar. Quando alguém fala, por exemplo, Donald Trump foi o presidente anterior, e sabe qual era um dos trabalhos mais intensos de Donald Trump? Ele dizia, eu quero igreja e Estado trabalhando junto de novo. E vocês sabem que quando igreja e Estado trabalham juntos, o povo sofre perseguição, o povo de Deus. Por isso, há uma emenda constitucional nos Estados Unidos chamada Emenda Johnson, que impede que igreja e Estado trabalhem juntos. E ele disse, eu vou derrubar essa emenda, eu quero igreja e Estado juntos. Vocês perceberam quantos pastores e padres Trump trouxe para a Casa Branca? Para trabalhar como conselheiros dele? Então, ele fez a proposta de derrubar a emenda Johnson, e se ele tivesse conseguido, pode ter certeza, a perseguição iria começar pouco tempo depois. Ele levou a proposta. E naquela época eu dizia nos meus seminários, irmãos, se essa proposta passar, se a emenda for derrubada, se a união da igreja e do Estado acontecer de novo, o resultado vai ser o mesmo que aconteceu na Idade Média e em outros períodos. O povo de Deus vai começar a ser perseguido severamente. Sabe o que aconteceu? Trump não conseguiu. Aí o povo fez assim, ó. Tá vendo, Leandro? Esse é alarmismo, esse é fuga de palha. Não é alarmismo. Significa que, mais uma vez, em sua misericórdia, Deus segurou os ventos. Porque a notícia dizia assim, a derrota de Trump foi raspando. Foi por muito pouco que ele foi derrotado. Deus segurou os ventos mais uma vez para o seu povo. E parece que quando as coisas aliviam, parece que o povo de Deus esquece. Irmãos, chegará um tempo em que nós teremos que fazer 3 cultos, 3 sessões de cultos no sábado de manhã. Chegará um tempo que nossas igrejas estarão lotadas até na segunda-feira à noite. Tarde demais. Porque quando a crise final irromper, o povo vai correr para a igreja. Vai ou não vai? Aos montes. Tarde demais. O momento de preparo é agora. Dia após dia. Mas existe uma promessa que Deus fez. Aqueles que despertarem, que se prepararem, que buscarem, que tomarem decisões, que fizerem renúncias. E essa aqui é a promessa. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus abnegados filhos. Aquele que conta os cabelos de sua cabeça, deles cuidará. A Bíblia diz que seu pão lhe será dado, suas águas serão certas. A Bíblia está falando de quem? Porque geralmente a gente não lê o texto todo. O texto todo diz, aquele que tampa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. A fortaleza das montanhas será o seu alto retiro, seu pão lhe será dado, e suas águas serão certas. Quem são essas pessoas que serão sustentados, protegidos e até alimentados por Deus? Aqueles que tampam seus ouvidos e fecham seus olhos para não verem e nem ouvirem o mal. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no sábado à noite. Essa promessa não é para todos. É apenas para os abnegados. Apenas para os filhos de Deus. Porque nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas a Bíblia apresenta os requisitos daqueles que são seus filhos. Eu quero ler o último texto. Deus tem sobre a terra um povo que com fé e santa esperança está fazendo o quê? Acompanhando o rolo da profecia cumprir-se rapidamente e buscando purificar a alma na obediência à verdade, a fim de que não sejam encontrados sem as vestes nupciais quando Cristo aparecer. O que são as vestes nupciais? O que é a veste? O caráter. O caráter apropriado para participar das bodas. As vestes da perfeita justiça de Cristo. E nós sabemos que a perfeita justiça de Cristo e as suas vestes não servem para encobrir pecados não confessados e não abandonados.
Mas por mais perfeito que uma pessoa possa ser na vida cristã, ela continua dependendo dessas vestes para ser aceita. Porque a nossa justiça para Deus não serve. Não é que Deus não liga para a justiça. Ele está buscando preparar justos. O que a Bíblia diz é que a nossa justiça poderia até ser perfeita. Para Deus, ainda não serve. Se não estiver coberto pelo manto da justiça de Jesus. Precisamos dele, dependemos dele, dia após dia. E a questão não é só conhecer o tempo. A questão é estar preparado para o que vai acontecer. E é sobre isso que nós vamos falar nesses dias. O que precisamos fazer e o que precisamos deixar de fazer para que então recebamos as vestes da perfeita justiça de Jesus. A minha esposa vai cantar um hino para encerrar. E o hino fala justamente a respeito de um guarda. E a ordem é simples: guarda, vê se muito falta para o dia amanhecer. Observe, fica atento, porque Jesus está voltando. Amém? Escute essa canção. Guarda, vê se muito falta para o dia alvorecer. Vai a noite ainda alta, ou já vem o amanhecer. Viajou, assim desperta ao romper do arrebol. Fique em pé e põe-te alerta, e depois que surge o sol. Guarda, vê a luz nascente anunciando o jubileu. Alça a voz alegremente, faz vibrar o próprio céu. Logo justos falecidos, imortais ressurgirão ao soar aos seus ouvidos o clarim da redenção. Guarda, vê a terra linda, frutos, flores sem rival. Vê o Rei em glória infinda, vê o mar como um cristal. Ouve as harpas, que harmonia, ouve as hostes a cantar. Peregrino, que alegria, vais em breve para o lar. Peregrino, que alegria, vais em breve
vai para o lar. Amém. Amém. Muito, muito em breve. Só reforçando, amanhã pela manhã nós vamos tratar a respeito dos maiores ladrões do nosso tempo, para impedir que nós tenhamos esse contato com Deus, esse preparo. Vocês sabem que ladrão é esse? Amanhã vamos falar sobre isso. Eu quero convidar os irmãos para concluirmos, que a gente se coloque juntos, de joelhos, para nós falarmos com o Senhor. Querido irmão Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. E agradecemos porque nessa noite, Senhor, nós percebemos que o Senhor nos concedeu mais uma chance. Nosso tempo poderia ter terminado, Senhor. Ao viajarmos para cá, poderíamos nem ter chegado. Mas em sua misericórdia, o Senhor nos trouxe até aqui. E nos concedeu a tua graça, a tua misericórdia, e nos oferece neste momento o teu perdão. E o teu perdão, Senhor, é tão profundo que o Senhor disse que perdoa e esquece. Como se nós nunca tivéssemos pecado na nossa vida. Isso nos faz concluir que nesta noite, Senhor, nós podemos sair daqui perfeitos, como se tivéssemos acabado de nascer, cobertos pelo manto da tua justiça e tendo o nosso registro apagado, como se nós nunca tivéssemos pecado na vida. Nós te agradecemos por essa página em branco que o Senhor nos oferece hoje. Por favor, Senhor, dá-nos forças, dá-nos vigor, dá-nos discernimento para que possamos tomar essa página em branco e sairmos daqui para escrevermos uma nova história contigo. Permaneça conosco durante todo esse acampamento, que os teus anjos estejam também acampados aqui conosco, que o teu Santo Espírito se manifeste entre nós, esteja com cada um de nós em cada quarto. Que possamos, Senhor, nesse final de semana, ter conversas celestiais, pensamentos celestiais, e que o Senhor nos transforme. Acima de tudo, transforme o nosso temperamento, Senhor, que é tão difícil. Porque mesmo fazendo o que é certo, podemos fazer por motivos errados, por motivos egoístas. Por isso eu te peço, transforma completamente o nosso coração, faz-nos semelhantes a Jesus Cristo, e que muito em breve, tenhamos o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, conversar contigo, conversar com Jesus, conversar com o Espírito Santo, conversar com o nosso anjo da guarda que está aqui neste exato momento do nosso lado, ouvindo tudo que a gente está falando. Que não venhamos a perder isso por nada deste mundo. Abençoe cada irmão que está aqui hoje, cada família que está sendo representada, cada igreja que está sendo representada aqui. Despeça-nos com a tua paz e dá-nos uma boa noite de descanso em nome de Jesus. Amém.